E quantas vezes eu ouvi testemunhos, eu ia tirar a minha vida, e aí o meu rádio estava ligado, de repente começou a tocar uma música, e a letra daquela música começou a falar comigo, eu desisti de tirar a vida da minha família, fui buscar uma igreja, e Deus restaurou meu casamento, restaurou minha vida e tudo mais. Aí você para pensar, poxa, a pessoa falou o nome de uma música, a pessoa é de tal lugar, poxa, aquela região, aquelas rádios da região, quem atende sou eu. Quem levou a música para aquela rádio fui eu. Que bacana. Então você se sente parte mesmo daquela transformação. Eduardo, a gente só vai saber a quantidade de pessoas alcançadas quando chegar no céu. Sim, verdade. Quantas pessoas a gente não alcançou através de uma música tocada na rádio, ou tocada numa plataforma de streaming, ou através de um filme no cinema. E nós temos testemunho de pessoas que foram assistir o filme, o pastor fechou a sala e ele usou de estratégia, metade da sala do pessoal da igreja, a outra metade para cada um levar bacana, uma pessoa não cristã para assistir o filme junto. Que bacana. E aí ele fez o apelo no final, tem relatos de até mais, mas que eu fiquei sabendo por último, 48 pessoas aceitaram Jesus dentro de uma sala de cinema. Incrível isso. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo, baseado em princípios de mordomia. É isso mesmo, né? Aquilo que Deus espera de você como um empresário influente na sociedade nos dias de hoje. Vamos nessa? E a gente traz sempre histórias inspiradoras para te ajudar a pensar fora da caixa, para te inspirar, para ser testemunho de desconforto muitas vezes, né? Para poder te ajudar e te abençoar na sua jornada empreendedora manifestando o reino. Combinado? Bom, vamos seguir em frente, mas eu queria ainda aproveitar a sua audiência, a sua gentil audiência e pedir também para que você possa realizar os 3 Cs, né? Curtir, comentar, compartilhar. Os algoritmos adoram isso e nos ajudam a levar a nossa missão aqui do podcast do Tela a muitas vidas, a muitos empresários e empresárias. Combinado? Vamos nessa, vamos conhecer hoje a história do Marcelinho Machado. Bem-vindo, Marcelinho. Muito obrigado, Eduardo, é um prazer estar aqui com você. Muito bom, deixa eu dar as devidas credenciais do Marcelinho. Marcelinho é uma marca registrada, inclusive, né? Marcelinho Machado, ele é empresário do segmento do entretenimento. A gente nunca trouxe aqui um empresário de entretenimento, tem bastante curiosidade, fica com a gente até o final, tem muitas revelações aí e de repente tem uma oportunidade para o teu negócio a partir aí da empresa do Marcelo, né? A gente, dentro do Tela, Marcelo, a gente promove um network sustentável, onde o ganha-ganha, né, é o 3 ganhas, né? Ganha de um lado, ganha do outro, mas quem sai ganhando é o reino de Deus. Amém. Não é? Então, Marcelinho é empresário do segmento de entretenimento gospel, focado, nichado aí no mercado gospel, casado com a dona Marta e pai do Maicon e do Marcos. Esqueci alguma coisa, Marcelinho? Não, isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, Marcelinho, aqui, quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre faço uma pergunta bem emblemática aqui, né? Eu, particularmente, acredito que na adolescência a gente recebe os inputs que a gente vai viver na fase de empresário adulto. Certo? Sim, Depois certo. Passou um neurocientista que carimbou, diz, olha, tem ciência por trás desse pensamento aí. Como é que foi a sua história na adolescência? O que o Marcelinho fazia na adolescência que ajudou a construir hoje um empresário de sucesso aí, tão influente no nosso meio? Talvez você não saiba, mas o Marcelo, se você gosta de cinema, gosta de música, o Marcelinho estava por trás, né, lá nos bastidores, e a gente vai repercutir um pouco da trajetória dele aqui, e você vai perceber como ele fez parte, na verdade, da vida da igreja brasileira, né, Marcelinho? Sim, através das empresas que você passou e dos negócios que você toca hoje. Mas comenta comigo aí como é que foi a sua adolescência. Bom, minha adolescência foi na igreja.
como é? Eu venho da terceira geração de cristãos. Meu avô foi consagrado pelos missionários que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, Daniel Berg. E meu pai conheceu o Daniel Berg e o filho de Gunnar Ving. Eles frequentavam a casa do meu avô quando eles iam para a Baixada Santista e ficavam hospedados lá. Falando em Baixada Santista, sou natural de Santos. Então não é carioca, não, né? santista. Você que pensou em Marcelinho carioca, né? Nascido, criado e torcedor. Muito torcedor do Santos. Tá feliz agora com o Neymar, não? Muito feliz. Muito feliz. Curtindo uma fase boa. Dizem que vão até construir um novo estádio lá, né? Tem essa conversa aí rolando aí. Tomara. Mas voltando lá, então, você veio de uma família de geração de pastores. Isso. Como é que foi isso? Porque, naturalmente, o filho acaba sendo pastor também, você virou empresário, mas como que é essa questão interessante do pastoreio na sua porque família? Desde muito novo, eu fui líder do grupo de infantil, depois adolescente, grupo de jovens. Eu sempre fui moldado, né, a organizar os eventos da igreja. Interessante. Então foi modelando o que você faz hoje. Exatamente, fiz. E todos os eventos da igreja eu estava sempre na frente, organizando, convidando as outras igrejas e fazendo eventos até fora da igreja com grupos jovens, né? Interessante isso. Então eu sempre trabalhei, eu sempre gostei muito desse departamento. Mas o engraçado é que eu cheguei a fazer teologia, cheguei a ser consagrado a pastor evangelista, cheguei a pastorear uma igreja durante um período, junto com a minha esposa. E o engraçado de tudo isso é que eu, conversando com o meu líder, nosso líder, ele entendeu que eu alcançaria muito mais vidas através da minha profissão do que atrás de um púlpito de uma igreja. E eu tinha ido lá pedindo para ele um auxílio, para ele me enviar um pastor auxiliar para estar junto comigo, porque eu estava ficando ausente por causa do meu trabalho. Estava vários cultos ausente, e ele, não, senta aqui, vamos conversar, me explica o seu trabalho. Teu chamado, na verdade, era para um outro campo missionário, né? Ele falou assim, não, você tem o chamado certo, mas você está no lugar errado. Olha, eu não vou mandar um pastor para te auxiliar, eu estou mandando um pastor, na verdade 2 pastores, para te substituir. Que interessante, que visão, né, Marcelo? Sim, e eu tive a grata a satisfação desse líder ser o meu pai na época, né? E meu pai, ele me inspirou em vários momentos da minha vida, como a gente vai estar conversando aqui, mas ele que chegou em mim e falou, não, filho. Foi o seu mentor. Foi o meu mentor. O sábio que lançou a flecha. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho aí. Você acha que ainda hoje, Marcelinho, existe um conflito na cabeça de muitos empresários que desejariam ser pastores, e às vezes pastores que têm um chamado como você para o mundo empresarial? Você acha que ainda hoje existe esse conflito ou ele está resolvido? Não, ainda existe. É tabu, né? Eu tenho muitos amigos que são pastores e amigos que são empresários que justamente têm esse conflito, vivem esse conflito. E graças a Deus, numa conversa com vários deles, através do exemplo da minha vida, do que aconteceu comigo, eles entenderam que eles podem fazer missão onde eles estiverem. Independente do cargo ou da posição que eles estão ocupando, mas eles podem sim ser usados por Deus como emissários, como provedores, porque às vezes Eduardo, você não é usado no campo missionário só indo, mas também enviando. Exatamente, não é? É verdade. E eu entendi isso muito novo. Eu tinha na época, acho que 3 anos de casado, recém-casado. Hoje esse ano eu completo 28 anos de casado. Olha, parabéns. Obrigado. É uma jornada longa. Opa. Já passou de bodas de prata. Já. Caminho da bodas de ouro, em nome de Jesus. E o presente disso tudo tem uma esposa que foi a esposa que Deus... na verdade, eu não pedi ela para Deus. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Muito bom. É o texto bíblico, né? Além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Minha esposa é assim também. Tá né? vendo? Eu creio muito no Deus Pai que ama surpreender os seus filhos, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Mas sim. Pode continuar. E foi aí que eu comecei a dar ênfase ao meu trabalho. Mas o incrível de tudo isso, que eu já trabalhava na época, quando eu tive a primeira oportunidade do mercado da música gospel. Eu comecei por ali há 30 anos atrás, e engraçado que eu estava me preparando para entrar numa faculdade de engenharia civil. Uau, nada a ver com pastoreio, nada a ver com entretenimento, né? E aí eu fiquei desempregado,
fiquei desempregado, e um amigo da igreja trabalhava numa gravadora, livraria, editora, que estava em expansão na época, era a gravadora Bom Pastor, a loja Bom Pastor. Uau, a Bom Pastor, você sabe, Marcelinho, que fez parte dos meus começos. Eu me converti na adolescência. Olha aí. E toda semana estava ali, era próximo do Anhangabaú, não é isso? Exatamente, toda no semana calçadão da São João. Ali, ou comprando um CD, ou comprando um livro. Com certeza a gente se encontrou lá, se cruzou possivelmente, por ali. né? Então, eu trabalhei na Bom Pastor 6 anos na Bom Pastor. Sim, a Bom Pastor, ela fez parte da história de muitas igrejas. É verdade. Né? Ela tinha material didático para a escola bíblica dominical. Material para culto de ceia, material para todo tipo de trabalho feito diretamente com a igreja, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, né? Então, o santo desemprego, né? Que você foi acabar caindo ou sendo empregado numa empresa que tem tudo a ver, de alguma forma, com a sua trajetória. Exatamente. Eu nunca tinha trabalhado nesse ramo. Eu vim do ramo de vendas, né? Eu vinha do ramo da área de vendas. E o mais engraçado é que, mesmo lá na Bom Pastor, eu estava me preparando e tudo mais, estudando. Preparando com a cabeça de... Para fazer entrar na faculdade de engenharia civil. Okay. Aí, os donos da Bom Pastor, seu Elias de Carvalho, dona Roseli de Carvalho, me chamaram, eles me observando ao longo do tempo que eu estava trabalhando ali, nos primeiros meses, me convidaram para trabalhar num evento, montar um evento numa feira, trabalhar no stand e tudo mais. E, rapaz, eu fui, e lá eu fiz amizade com um amigo de Santos, Tércio Justo, que é um amigo até hoje, e ele tinha um programa numa rádio lá em Santos, e o programa começava meia-noite. Uau! E era a feira lá na Ilha Porchá. Sim. Aí eu fiz amizade com ele lá e tal, e porque aí eu comecei a falar, vamos levar os cantores da gravadora que estão aqui para fazer entrevista na rádio. E aí você fez uma ponte ali. Sem saber, eu já estava fazendo um trabalho de divulgação. Você tinha quantos anos na época, Marcelo? Olha, eu me casei com 26 anos, eu deveria ter aí em torno de meus 19... Bem jovenzinho. Bem 20 anos, 20 e poucos anos. Mas aproveitando cada oportunidade que Deus estava surgindo. Sempre. Então aí o teu pequeno começo foi na gravadora da Bom Pastor. Exatamente. E Eduardo, às vezes a gente despreza uma oportunidade, uma porta, por achar que é pequena, né? Sim, verdade. Para você ter uma ideia, eu tirei uma outra carteira de trabalho para entrar na Bom Pastor porque eu pensava que era um serviço temporário. Olha isso. E naquela época nós tínhamos disso, não vou sujar minha carteira. Eu acho que eu não vou passar nem de 3 meses, não vou sujar. Eu já vinha de contratado da Mesbla, da Ford, eu pensava, não vou trabalhar aqui no máximo uns 2, 3 meses até aparecer coisa. E Deus tinha outros planos para minha vida, né? Muito bom. Só para dar uma ideia aqui da tua trajetória, né? Até você abrir a sua primeira empresa, eu queria que você comentasse qual foi o percurso, porque você vai ver que o Marcelinho, né? Por isso que eu brinquei lá no começo e até hoje, né? Guardar aí uma pérola mais para o final, mas o Marcelinho passou praticamente por todas, se não todas, né? A grande maioria de empresas ligadas ao segmento gospel aí, da área de entretenimento, né? Sim, eu iniciei ali na Bom Pastor, mas depois fui trabalhar na gravadora Line Records, daí eu prestei serviço. Quando eu saí da Line Records em 2001, eu me tornei, aí eu abri a minha empresa. E como já prestador de serviço, aí eu prestei serviço para praticamente todas as outras gravadoras do nosso segmento cristão que tem no Brasil, segmento gospel. E há 13 anos eu fui convidado pelo diretor na época da Sony Music para fazer parte do time de divulgadores. Ah, interessante. Então você, além de ser empresário, você tem essa conexão com a Sony no Brasil. Muito legal isso, né? Isso. Na Sony, há 13 anos que eu já estou lá, hoje eu ocupo o cargo de coordenador da equipe de divulgadores do segmento cristão no Brasil. Então nós temos um time de divulgadores pelo Brasil e eu coordeno todo esse time, né? E já esse ano nós vamos completar 14 anos. É história
Pra caramba, né? Oh. Ô Marcelinho, me conta como você decidiu deixar de ser, então, quando que você entendeu, foi um mentor, foi uma revelação, foi uma oportunidade? Meu pai, de novo. Olha aí, né? Meu pai sempre falava, rapaz, você trabalha muito, você precisa abrir a sua empresa, você fica fazendo as empresas ganharem dinheiro e você podia estar aí, rapaz, ganhando o seu, trabalhando para você mesmo, fazendo o seu horário, você sai muito cedo de casa e volta à tarde. Olha, aí ele já tinha se enganado, porque hoje a gente trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir. Esse mercado de entretenimento mas enfim... É intenso como vida de médico, né? Exatamente, muito intenso. E quando eu saí, eu estava trabalhando na Line Records e TV Record. E quando a gravadora fechou o escritório em São Paulo, ela dispensou todos os funcionários e voltou para o escritório para o Rio de Janeiro. Foi quando eu tinha na minha cabeça, poxa, eu amo tanto o que eu faço, eu gosto tanto de trabalhar aqui, que eu vou me aposentar aqui. E quando eu me vi... Você fala na Record. Na Record e na Line Records. Quando eu me vi desempregado de novo... Aí meu pai falou, abre a sua empresa, rapaz, para de ficar querendo trabalhar para os outros, aí você pode ser o seu empresário, seu chefe, seu patrão, fazer o seu horário. Eu falei, tá aí, vou arriscar e vou abrir minha empresa. E assim eu comecei abrindo uma empresa de um homem só. E durante um bom tempo foi trabalhando assim, né? Meu primeiro cliente foi o cantor que já tinha se convertido há 5 anos, Dudu França. Olha, o Dudu França. Foi meu primeiro cliente, Dudu França, que me ajudou muito, aprendi muito com ele. Muito bom. Então o Sony está por trás de muitos lançamentos. Sim. Junto, você tem uma parceria com o Igor também da 360 Web. Aliás, inclusive, um abraço pro Igor, mais uma vez citado aqui, um grande empresário, um cara com visão, né? Verdade, como o Igor. poucos empresários, sobretudo, com muita experiência nessa área de entretenimento. Então ele é seu parceirão aí nesse movimento de divulgação, certo? Isso, eu trabalho com o Igor desde quando ele trabalhava com a Graça Filmes. Isso há 18 anos atrás. Desde o primeiro filme que foi lançado para os cinemas, foram 3 histórias, um destino, baseado no livro que o missionário R.R. Soares escreveu. Uma produção gringa, e foi fantástico. Foi o primeiro filme primeira experiência. E aí não parei mais. Então, desde então eu venho trabalhando com todos os filmes que foram para os cinemas no Brasil. Todos os filmes cristãos? Todos os filmes cristãos, com exceção dos filmes produzidos pela Igreja Universal. Ah, ok, porque aí tem uma distribuição própria. Exatamente, mas com exceção desses filmes, todos. The Chosen, todas as séries The Chosen na divulgação do Brasil, Deus Não Está Morto, todos os Deus Não Está Morto, A Cabana, A Forja, Quarto de Guerra, e todos os filmes, todos eles eu venho trabalhando na divulgação aqui no estado de São Paulo e ajudei o Igor a montar o time Brasil, de divulgadores no Brasil, né? Muito bom, você citou aí o The Chosen, né? O The Chosen talvez seja um dos maiores, se não o maior case, né, aí no segmento de entretenimento, né? Como é impressionante, né, Marcelo? Como uma história bíblica conseguiu um frescor, né, do nosso tempo, sem perder a essência ali, mas como ele alcançou a audiência, e a emendar uma pergunta para você, o Brasil, qual é a posição, se você tem essa informação? Tenho. Com relação ao The Chosen, porque talvez seja, se não o segundo, mas um dos 3 principais mercados para o The Chosen. Você não está errado, não. Olha, o Brasil já chegou a ficar em primeiro lugar, como o país que mais fez download do aplicativo. Que tinha um aplicativo, né? Isso, tem um aplicativo. Então, mas assim, o Brasil está em segundo, só perde para os Estados Unidos. Sim. Em relação ao consumo do mercado de cinema cristão. Mas, por exemplo, nós tivemos uma grata surpresa recente com o filme A Forja. Sim, muito bom. Nos Estados Unidos. Que tem a ver com mentoria, né? Exatamente, totalmente mentoria, né? Nos Estados Unidos, ele teve uma audiência de 2,7 milhões de pessoas assistindo. No Brasil, 3,5. Uau, que legal. O Brasil ficou em primeiro lugar. E o resultado disso, nem sei se eu vou falar, mas vou entregar. Boa, olha aí. Spoiler. Então, prepara aí um corte especial para um spoiler do Marcelinho aqui sobre a indústria de entretenimento. O resultado da Forja trouxe o quê? Os irmãos Kendricks, que são os produtores de vários filmes, né? E, inclusive da Forja, eles vão gravar
2 filmes no Brasil. Olha que legal. Por então, causa do resultado que o Brasil tem alcançado. Que não bacana. só com a Forja, mas também com The Chosen, com os outros filmes, né? Se mostrou realmente um mercado. Então, se você aí que está pensando em ter uma produtora, de repente, Exatamente. Brasil talvez seja a bola da vez no segmento E do por incrível que pareça, cinema, né? Eduardo, existe uma escassez muito grande de profissionais no Brasil, viu? Para o nosso segmento. Quando você fala profissionais, você está dizendo da indústria ou você fala de produtos também de boa qualidade? Eu falo da indústria, porque como nós não temos uma quantidade, até para ter questão de competição, sabe, cara, se você vê as produções que tem existido no Brasil até um tempo atrás, e agora nós estamos com um filme em cartaz que vai na contramão de tudo, e eu posso dizer assim que é o melhor filme cristão brasileiro que já produzido em todos os tempos, tá? Que é o Fé para o Impossível. Sim. Está em cartaz, que é a história da pastora René Murdoch, do pastor Philip Murdoch, e eu tive o grato prazer de conhecê-los, e assim, uma produção incrível, uma produção pela galeria, com coprodução da 360, então assim, um nível de qualidade, cara, absurdo. O que você está me dizendo, Marcelinho, então, que, por exemplo, se houverem produções de alto nível, padrão, e hoje é perfeitamente possível, né? Com Sim, equipamentos sim. com custo muito acessível, né? Você tem vários recursos aí. Não é só a questão do recurso de equipamento, eu estou te falando de roteiro mesmo. Direção, sabe, atuação. Ou seja, esse filme não perde nada para nenhum filme gringo. Não perde nada. Nós temos relatos que as pessoas estão dizendo que o filme não perde nada para Forja, não perde por Quarto de Guerra, para nenhum outro filme produzido para o nosso segmento fora do Brasil, entendeu? E com isso você quer dizer que existe um mercado comprador de produtos bem produzidos e com profundidade espiritual. Existe. Tanto para música quanto para o cinema. Existe. E é um mercado carente, viu? Vamos falar um pouquinho Então, quando eu ouço essa palavra carente, na verdade, meu cérebro processa oportunidade. Né? Exatamente, é exatamente né? isso. Então, você que está aí, de repente, buscando um novo segmento ou quer ampliar aí o desenvolvimento dos seus negócios, a gente vai falar sobre conselhos finais aqui, né, mais para o finalzinho, mas, de repente, pode ser um ramo a ser investido. Né? Eduardo, para você ter uma ideia, quando eu iniciei no mercado, não existia profissionais para o nosso segmento. Eu fui presenteado com uma placa pela Assembleia Legislativa de São Paulo como o assessor de imprensa, o divulgador, não só mais antigo em atividade, mas como o primeiro. Então, assim, imagina o nível de dificuldades que eu encarei. Sim, as pedras que você teve que quebrar, eu não tinha ninguém para perguntar. Que teve que cortar. Hoje tem até faculdade na área do entretenimento. Que legal. Hoje tem, mas eu não tinha onde estudar, eu não tinha para quem perguntar. Eu só observava e tentava fazer o meu melhor. Foi na raça e no mover do Espírito Santo. Eu tenho amigos que brincam, que falam assim, o Marcelinho, ele não pavimentou, ele abriu a picada. Ele veio com o facão abrindo, ele não pavimentou, ele foi antes. Então, assim, eu graças a Deus, eu consegui ajudar a formar vários outros profissionais. Que legal. E estão aí com suas agências, sabe? Eu fico muito feliz, porque o mercado é muito grande, tem muito conteúdo, sabe? Muito produto para trabalhar e pouco profissional. Olha que interessante. O meu sonho hoje era o quê? Que eu tivesse pelo menos umas 10 agências do jeito que eu tenho, só em São Paulo, para poder atender a demanda de São Paulo e assim cada estado do Brasil. Porque hoje eu atendo clientes do Brasil todo e até de fora do Brasil por falta de profissionais nas suas regiões, em suas regiões, entendeu? Vamos conversar em off aqui depois, de repente a empresa do Marcelinho pode ser uma das investidas do grupo eCrown, né? Você citou aí, falamos de filme, né? Você falou um pouco de televisão e tudo mais, mas eu queria que você repercutisse um pouquinho da indústria da música. Sim, né? A indústria da música, ela veio antes do cinema, né? Sim, então, há muitos anos, é muito forte. Mas como que é o cenário atual? Está um pouco desgastada? Olha, para falar até do cenário atual, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né? Porque eu comecei divulgando LP.
Luiz de Carvalho, Prisma, e aí vai, né, Cristina Mel, e tantos outros nomes. Eu tive o prazer e a honra, o privilégio de poder trabalhar com o seu Luiz de Carvalho, que foi o primeiro cantor cristão evangélico a gravar um LP no Brasil. Sim, sim. Eu trabalhei com ele até a última agenda dele, né? Então, assim, antigamente, o artista, ele tinha que entrar no estúdio, certo? Entregar a voz dele ali. A gravadora vinha com toda a produção daquele conteúdo para queimar num LP, depois num CD. Meses depois, processo super longo, né? E a divulgação era por conta da gravadora. O artista simplesmente aí ia fazer sua agenda. A gravadora tinha toda a responsabilidade de colocar esse material nas prateleiras das lojas e de tirar através da divulgação que ela fazia através da mídia e tudo mais. Antes era assim. Hoje o mercado mudou. Hoje o mercado funciona assim. O artista trabalha com a gravadora ombro a ombro do começo até o final. Hoje dificilmente hoje a proposta é o quê? Você lançar um single, depois lança o clipe e trabalha aquele single, aquele clipe durante aí 60 dias junto com a gravadora, o artista o tempo todo falando do material dele, do trabalho, do lançamento e tudo mais, né? E não tem mais o físico para você ganhar, você ganha só no streaming. Interessante, né? Depois do advento do Spotify mudou mesmo as plataformas de streaming, né, mudaram criaram totalmente. um novo ecossistema. Mas eu tenho uma curiosidade aqui, vou te fazer uma pergunta provocativa, tá bom? Topa ou não? Opa, topo. Você naturalmente aí, por estar ligado à indústria de entretenimento, né? Falamos aqui de novo de cantores, cantoras, cinema. Como que é trabalhar com um artista cristão? Ou uma segunda provocação aqui, se você me permite. Eu tô vendo que você tá animado aí, então já vou emendar uma segunda aqui, né? Porque a gente sabe que a natureza do homem caída, né, quer se autopromover. Então, no mundo dito secular ou não cristão, isso é o padrão, né, de autopromoção e ego e tudo mais. Mas como é que é isso no meio cristão e como é que você lida com Eduardo, esse desafio? Deus me forjou desde a minha infância a lidar com gente, a trabalhar com gente. Então, assim, eu tenho uns pais maravilhosos. Minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe, ela é uma comunicadora nata. Todo lugar que ela vai, ela conhece todo mundo conhece, todo mundo tal. Então, eu tive toda essa bagagem, eu recebi em casa. E isso me ajudou muito na minha formação profissional. Eu já passei, para você ter uma ideia, por gravadora, que o diretor da gravadora não queria falar com certos artistas e que falava, não, põe o Marcelinho, porque o Marcelinho... Intermediário? Era que desse loucura. nível. E os dois cristãos? Todo mundo cristão. Todo mundo cristão. Marcelinho. Aí fala, põe o Marcelinho, porque o Marcelinho é amigo de todo mundo, o Marcelinho conversa com todo mundo, e assim, eu não sei porquê, mas é natural, não é nada forçado. Eu conversava de uma forma que me ouvia, me atendia e respondia, eu trazia a resposta ou a execução da ação que aquele diretor precisava. Mas isso aí é um dom também. Eu creio nisso, que é um dom, né? Mas é muito difícil você trabalhar e administrar o ego, porque uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, o homem não foi feito para ser adorado. Ele sem dúvida não sabe lidar com isso e perde a cabeça, perde a noção das coisas e exige, fala coisas que você fala assim, poxa, em outro momento eu não agiria assim, não falaria assim. E eu digo isso com convicção porque eu já vi a mesma pessoa vivendo lá embaixo, lá em cima e depois lá embaixo de novo. Sim. Você entendeu? É verdade. Eu ensino meus filhos, Marcelinho, dizendo de que nós precisamos estar sempre atentos a essa questão de orgulho, porque de um lado, né, o diligente, a Bíblia diz que o diligente será colocado perante reis. Exatamente. Então a gente pode e deve buscar fazer o melhor, entregar o melhor, até porque outro texto bíblico diz que é para Deus que nós fazemos, né? Então o padrão de excelência não poderia ser menor entre os cristãos, né? Não é natural isso, mas aí é uma outra polêmica. Infelizmente, o lado humano deles, às vezes fala o lado do homem, né, da carne. Sim, mas eu digo para os meus filhos, Marcelinho, que nada é mais parecido com Satanás
do que o orgulho. Do que o ego é inflado, exatamente isso. Né? E o ego e o orgulho, o ego ali, né? Essa promoção de Lúcifer, né? Um anjo de luz tão importante, segundo a Bíblia, se transformou no que é hoje. Hoje, né? Inclusive, eu estava fazendo meu devocional e, por um acaso, eu estava lendo um versículo que falava justamente isso, que vai ter dias que o diabo vem como anjo de luz e vai enganar a muitos, né? Ele virá e aí enganar até os escolhidos, né? Então, bom, mas não deve ser fácil lidar com o ego, não mesmo sendo cristão. Não é fácil. Flertando com esse desafio aí do orgulho, né? Mas eu vou te falar assim, a gente sempre se surpreende com um ser humano, né? Tem artistas que, pelo amor de Deus, são a humildade em pessoa, e são artistas de nomes gigantes, sabe? E que estão no mercado, vamos dizer assim, no mercado há 30 anos, 40 anos, e não mudou sua essência cristã, o seu DNA não mudou. Enquanto tem outros artistas que são aqueles artistas de relâmpago, que faz um sucesso com uma música e o cara já fica insuportável, já é difícil... E é descartado. Exatamente. Aí daqui a pouco passou o sucesso e tudo mais. Nós sabemos o mercado hoje como funciona, né? Muito rápido, né, muito Marcelinho? Rápido, muito. Mas ele ainda fica com a cabeça... né? Exatamente. E aí você tem que explicar pra ele que não é bem assim, e chegar... Olha, o princípio de todas as coisas é o amor. Para trabalhar primeiramente nesse ramo. Amor. Se você tiver o amor de Deus em você, você não vai maltratar, você vai saber como falar. Mesmo aquela pessoa que vem de uma forma ríspida para você, você vai em amor e as coisas se resolvem. Eu sou da opinião de que não existe nada que não possa ser resolvido com uma boa conversa, em uma conversa civilizada, uma conversa, sabe, regada do amor de Cristo. Sim, e se precisar, tem a oração disponível para quebrantar os corações. Exatamente. Né? E se aí você vê que a pessoa não quer, porque o Espírito de Deus é sábio, né? Ele não força ninguém. A palavra mesmo fala isso: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei. Isso. E aí, se você vê também, você tem que também ter a inteligência para entender que a pessoa não quer. E aí a pessoa não quer e você também entrega e tchau, né? A vida que segue. Amém, né? Ô Marcelinho, você tem muitas histórias com certeza para contar, né? De sucesso, de experiências aí com toda essa indústria. Mas eu queria aqui no momento de vulnerabilidade que você contasse para mim o que deu errado, né? Porque você sabe que os erros também ensinam muito, né? E às vezes eles ensinam muito mais do que o acerto. Do que verdade. Uma história de sucesso, né? Ou de acerto. Verdade. No início, que eu estava trabalhando como autônomo, montando a minha empresa e tudo mais, infelizmente eu confiei em algumas pessoas erradas. E nós estamos falando do mundo evangélico. De sempre do mundo evangélico que eu estou falando, exatamente, do mundo evangélico. Eu confiei em pessoas erradas que acho que inocente, né? Aquele princípio que você acredita até que prove o contrário, né? Eu sempre agia assim, né? E chegaram pessoas que com mais intenções de se aproximar, de adquirir o conhecimento e depois... Te dar um bypass. Exatamente. Que loucura, rapaz. Exatamente. Aí eu tive que aprender. E no início eu tinha, por exemplo, comecei trabalhando com umas 8 pessoas junto comigo. Depois eu liberei todo mundo e voltei a trabalhar sozinho. Fiquei sozinho durante muitos anos. Um grande amigo que é amigo meu até hoje, é o meu diretor-geral da minha agência hoje, Roberto Azevedo, administra o site, o Super Gospel, que hoje é o site mais antigo em atividade que fala exclusivamente de música gospel. Interessante. Ele me convenceu a voltar a montar um time. Ele falou: Marcelinho, ele é um militar aposentado, né? Ele é das forças da Marinha. Puxa, até me esqueci agora o cara, mas enfim. Ele falou assim: rapaz, se a gente montar um time, eu te ajudo a montar esse time,
eu vou escolher, preparar as pessoas e tudo mais. Tal. A gente tem condições de alcançar muito mais vidas. Foi aí que ele me convenceu. Tocou no ponto certo, né? Porque, na verdade, a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente, exatamente. E a importância de entender também que você, nessa troca, você aprende com o outro, né? Tem a questão da construção, da gestão, te amplia em outros conhecimentos. Aquela situação, eu sozinho, eu trabalhava com 3 artistas. Eu, com minha equipe hoje, eu tenho 20 e poucos artistas. Olha aí, potencial. Você entendeu? E de abençoá-los também, porque né, você consegue, dessa forma, canalizar o teu conhecimento através dos seus colaboradores. Exatamente. Né? E outra, a equipe que Deus me deu, eu falo que foi Deus que me deu essa equipe. Tem um coração segundo o meu coração, que é segundo o coração de Deus para a obra missionária. A gente tem feito um trabalho, cara, que, olha, sinceramente, viu, eu olho para trás assim, eu sinto orgulho no bom sentido, né? Sinto orgulho do que Deus tem feito através das nossas vidas, sabe? Amém. É um pessoal, um time que a gente conversa diariamente. Que legal. A gente tem um relacionamento de amizade, de muito carinho entre a gente, de respeito, sabe? E acho que as pessoas que nos procuram e que trabalham com a gente, elas sentem isso. Elas sentem... imagino. Né? O Salmo diz que o coração alegre formoseia o rosto. Exatamente. Então, não é verdade? E se o time está alinhado com o mesmo propósito, em unidade, isso transparece, né? As pessoas enxergam isso. No meu caso, os meus amigos falam que ele rejuvenesce o rosto, porque eu tenho 54, vou fazer 54 anos e dizem que eu não pareço. É que você, né? O biotipo também ajuda um pouquinho. Sim, sim. Vamos falar da sua grande, talvez na sua trajetória, uma das maiores, se não a maior, empreitada aí como empreendedor, que é a Connect Faith. Isso. Conta para nós, para nossa audiência, o que é, se é uma plataforma, se é um evento, qual o público, naturalmente, é cristão, mas o que se propõe, porque os números que eu estava olhando na apresentação que você compartilhou comigo, eles são números de fé, né? São expressivos. Eu fiquei realmente impressionado com o tamanho do evento. Né? Sim. E alegre ao mesmo tempo. Fala, puxa, né, tem alguém fazendo algo relevante aí, porque no final do dia o cristão é também consumidor. É verdade, e para tudo, né? Sem dúvida. Para tudo. E engraçado que quando eu estou sempre produzindo algum show, algum evento, que a gente procura patrocinador, e eles respondem, não, a gente não patrocina segmento cristão ou evangélico, porque é um segmento, é um público segmentado. Falei, mas é consumidor também, consome os seus produtos, consome a sua marca. O cristão também come, tem cabelo, também se veste, né? Também, exatamente. Compra shampoo. Tudo, a gente consome também. Mas não, aí enfim, né? Bom, mas eu fui convidado para fazer um festival. Aí começou assim, fazer um festival. Que ano que foi, Marcelinho? Foi em 2022. Tá. 2022. Pós-pandemia. Pós-pandemia, bem pós-pandemia. Aí a ideia era fazer um festival a nível nacional. E o prêmio seria a gravação, produção, toda a parte de assessoria, né? E divulgação. E aí eu conversando com a minha sócia, que eu sou hoje, eu ocupo a cadeira de vice-presidente da Academia Nacional de Cultura. Que legal. E a presidente, que é a Karina Gama, ela conversando com ela, aí veio a ideia, ela soltou uma ideia. E se a gente fizesse uma feira? São Paulo faz tempo que não tem uma feira nos moldes como já teve a Expo Cristã, outras feiras. Existe a Expo Cristã ainda hoje, não? Eles retornaram e teve o ano passado, em setembro, no Rio de Janeiro. Esse ano eles têm no Rio de Janeiro também e em São Paulo, no segundo semestre. E aí, mas quando a gente começou a conversar, não tinha nem conversa da Expo Cristã está voltando para o mercado. E aí nós pensamos, vamos fazer uma feira. Oportunidade. É uma oportunidade, exatamente. Não tem acho que há 16 ou 17 anos, a Expo Evangélica em Fortaleza. Como assim, né? São Paulo, centro do exatamente, de eventos, entretenimento, não ter uma feira. Por isso pecado, quase. Exatamente. Foi nos oferecido até para nós darmos continuidade com um nome. Aí nós falamos,
não, porque esse nome está na mão de outra pessoa e tudo mais, acho que não é o caso, né? E a gente não sabe dos planos que essa pessoa tem para dar continuidade com o nome. Então nós criamos, a partir daí, a Connect Faith, que é o nome dessa feira, e a ideia é o quê? É não fazer uma feira convencional nos padrões que sempre existiu. Porque quando você fala convencional stand e palco de show. E o povo andando pra lá. Isso. Os stands com vendendo os produtos e tudo mais, e o palco para fazer acontecendo os shows. A gente achou que a gente teria que fazer algo diferente. Diferente. Né? Exatamente. Aí o que veio? A ideia do Connect Faith. Primeiro nós pensamos, vamos fazer uma feira temática. E então tá bom, vamos lá, vamos escolher o tema. Qual é o tema? Vamos fazer o Peregrino, o livro do Peregrino. O Peregrino. Aí trouxemos clássico, né? O clássico do livro do Peregrino para ser o tema da feira. E nós conseguimos contratar uma empresa. Lembra na época que o pessoal saía na rua caçando Pokémon? Isso. Com celular na rua, lembro. Cemitério e tudo mais. Me lembro. Você sabe que só uma curiosidade, que um parênteses bem rápido, você falou assim, me veio uma cena que eu fiquei assustado. Tava com a minha família no Parque Ibirapuera, acho que era uma tarde de domingo, e de repente uma quantidade enorme, estou falando de umas 100 pessoas, 80 pessoas, assim, tudo parecia um zumbi assim. Todo mundo olhando pro celular e vindo na nossa direção. Nossa. Uma cena de filme, né? Parece que, meu Deus do céu, apocalipse zumbi, o que tá acontecendo, né? E aí, eles pararam assim, foi muito curiosa a cena. Eles pararam um pouco antes, assim, e viraram todo mundo para outra direção. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo com essa galera, né? E tinha, curiosamente, né? Tinha não só adolescente, que era óbvio aí a grande maioria, mas tinha adulto, tinha cara barbudo com barba branca, assim. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo e tal? E aí depois a gente descobriu que era aquela onda lá. A onda de caçar Pokémon. E tinha os pontos, os spots lá específicos. E aí depois eu fui pesquisar, entender que Ibirapuera era um grande polo ali. Exatamente. E captura, olha, eu me lembro na época que meus filhos me pediam para levar no cemitério. Que loucura. Pra caçar Pokémon, que tinha muito Pokémon no cemitério e pouca gente indo lá caçar. Eu morava em Campinas na época. Mas vamos voltar aqui. Então, o diferencial, você estava dizendo que o Connect Faith e por que inglês? Só título de curiosidade. Então, por que não Conexão da Fé? Óbvio que o Connect Faith é mais bonito, né? Porque nós recebemos o convite de um senador americano para levar uma edição dessa feira para os Estados Unidos. Então ela nasceu internacional. A princípio, ela seria a primeira feira. A ideia da feira começou por causa do projeto dos Estados Unidos. Interessante. Aí como veio o projeto do festival, nós vamos trazer para o Brasil, fazer em São Paulo, já que não tem. Aí pensou que nome? Bom, exatamente. Já tem um nome, né? Já temos um nome, já é uma feira nos moldes que a gente estava pretendendo fazer. E a ideia é trazer. E aí, como você estava falando, o tema é o Peregrino. Sim. Da feira. E nós mapeamos a feira e as pessoas vão entrar no aplicativo e vão cumprir as missões, que é saindo da cidade da destruição, aí vem passando as provas até chegar na cidade celestial. Como se fosse um RPG. Do jeito que o pessoal... porque aí tem as missões, né? Eles vão até um lugar, lá vai ter que responder um quiz, aí dali vai para outro lugar, isso tudo dentro da feira. Uma experiência mesmo, uma experiência. Né? E aí a gente aproveita, e nós sabemos, como você já relatou, que não é só adolescente que vai querer brincar. Sem dúvida. No caso, né? Se passando bem feito, né? Exatamente. Alcança... Aí nós vamos trazer muita tecnologia para dentro da feira, realidade aumentada, né? Tem, por exemplo, um dos stands que eu acho muito bacana isso, o planetário. Vai falar sobre o criacionismo à luz da palavra. Uau, que diferente. Vai ter um planetário, certo? E as pessoas vão entrar, vão ver como é que Deus criou os céus, a terra, como é que Deus criou as estrelas, como é que Deus criou o cosmos, e aí vai, entendeu? E essa feira, você chama de feira mesmo? Feira mesmo. Ela é paga, é B2B, B2C, ela é paga? Olha, eu acho que ela é tanto acesso? B2B quanto B2C. Tá bom. Tá? Por quê? Ela vai ter a parte do entretenimento. Aqui eu nem citei todos ainda. Mas ela vai ter... Mas pode comentar aí, acho que é importante. Joia. Vai ter um stand, festival de danças.
Olha isso. Vai ter um festival com os Bispo John da Renascer, que é o responsável pelo Ministério de Dança da Renascer. Ele tá na frente disso. Vai ter uma arena musical que é para quê? Nós estamos com um concurso, um festival. Aí veio a ideia É tipo um festival de banda? Exatamente. O pessoal se inscreve lá no site, manda o link. Aí nós estamos escolhendo os 5 finalistas vão se apresentar lá. E o ganhador vai se apresentar no palco principal. E aí tem os prêmios também, né? Da área para Tá tudo gamificado aí. Também. Tem mais uma coisa, tem o Game Jam. O que é o Game Jam, Marcelinho? Nós fechamos um patrocínio com a Microsoft, que nós vamos criar, vai ter os computadores, a galera vai entrar lá, e não tem os cenários do mundo bíblico, Sim. que nós lemos na Bíblia e conhecemos. Essa galera vai recriar esses cenários no Minecraft. Então vai ter um concurso. Que legal. E eu estou convidando o campeão mundial de games, que é cristão e é paulista, para fazer uma palestra lá, também para essa garotada. Aí tem uma outra garota, que ela é cantora, mas ela também trabalha muito com cosplay. Ela usa os animes para falar de Jesus. Olha que interessante. Ela tem um perfil que é Esther Manilha. Ela usa anime para falar de Jesus. Mas perfil no Instagram. Esther Manilha, Esther com TH. Boa. E ela fala, é muito legal, cara, é muito legal o perfil dela. Ela fala sobre Jesus de forma inusitada. Fiquei curioso, você é um bom vendedor, Marcelinho. Eu sou divulgador. É um comunicador, né? Esse é o seu talento. Um comunicador, isso aí. No material que você me compartilhou, ele fala sobre fóruns e também sobre empreendedorismo. Também teremos fóruns, vários palestrantes, né? Nós temos os pilares, né? Nós vamos ter um espaço que nós chamamos de Business Missions. São empresas de cristãos. Empresas de cristãos. Onde nós vamos ter quem lá? Vamos ter, por exemplo, um instante que nós vamos ter é um escritório que auxilia a tirar visto americano, visto de religioso, entendeu? Esse é um dos escritórios. Outro vai ser um escritório que faz caravanas para Israel, para onde tem as 7 cartas, as cidades das 7 cartas, né, de Paulo, e outras regiões também, né? Então assim, não é só vender camiseta, vender caneca, não, nós vamos ter uma livraria muito bem estruturado, né, muito bem estruturado. Vão ter vários estandes de mídia, rádio, televisão, podcast. Inclusive, o Tela está convidado para estar com a gente lá. Com o podcast lá. Convite é aceito já aqui no ar. Vamos fazer um podcast lá, vai ser legal. Vai ser muito legal. Bastante gente. Vai. Né? Aqui no material que você compartilhou também fala sobre empreendedorismo. Conta um pouquinho isso, porque majoritariamente o público do Tela é de empreendedores, né? Exato. Nós estamos fechando alguns palestrantes nessa área de empreendedorismo. Legal. E não só palestrantes, mas também para iniciar. Por exemplo, você é um empresário, você está querendo entrar num novo negócio, quer conhecer outras oportunidades. Então nós vamos ter essa galera lá para oferecer oportunidades, exatamente, oportunidades de investimento, de negócio, de começar novos negócios. Que bacana, entendeu? Então a gente está pensando justamente um fomento, é uma espécie de pitch, dia do pitch, alguma coisa assim. Isso mesmo. Como, por exemplo, a Igreja Paz Church, um sábado por mês, eles têm um encontro lá do C2B. Isso. Que é o encontro de empresários, que aí tem sempre um palestrante. Isso e mesmo. A ideia é o quê? Que os empresários se conheçam e troquem figurinha. Eu mesmo já fechei vários negócios nos encontros do C2B da Paz Church, entendeu? Que legal. Então é um ambiente super abençoador, né? Exato. Inclusive eu tenho, se você não tiver, você falou de palestrantes de temas relevantes, se você não tiver ninguém ainda para falar sobre inteligência artificial, que é um tema super quente, Eduardo, tem uma boa indicação para te fazer. Eu quero, vamos conversar, porque a Connect Faith, muita coisa dela está sendo feita via inteligência artificial. O próprio personagem, nosso mascote, o Peregrino, foi feito no IA. Que bacana. O Peregrino foi feito no IA, entendeu? Não dá mais para voltar atrás, né, Marcelinho? Não, até a voz dele é no IA. Olha que bacana. Deixa eu aproveitar essa pausa aí e agradecer aqui o apoio. Temos um patrocinador de uma empresa de inteligência artificial que patrocina o episódio aqui, é o Wings Group AI. Então, você que está buscando entender como é que funciona esse mundo da inteligência artificial aplicado ao mundo dos negócios, então economiza processos, tempo, substitui pessoas de forma mais produtivas para que as pessoas possam estar na parte mais estratégica.
Então, a inteligência artificial é uma revolução completa, não só na área do entretenimento, né? Mas também na área de processo. A gente recomenda fortemente o Wings Group AI, se você quer ter contato ou resolver problemas de processos ou desafios de crescimento. Tecnologia está aí para isso, né? Não viva no mundo velho, né? A IA trouxe uma nova perspectiva de sociedade, de consumo, como se relaciona. Tem uma parte polêmica que são os avatares, uma série de coisas, mas como toda novidade, né? Exato. Gera sempre algum ponto de discussão. Então, agradecer mais uma vez Wings Group AI, wingsgroup.ai, tá bom? Não tem .com.br. O Mr. H tá pondo na tela aí para você. Então, o pessoal aguarda o seu contato empresária que quer viver essa experiência, que quer levar a inteligência artificial para dentro da sua empresa. Mas voltando aqui para essa... Que bacana, hein? Levar a IA para esse mundo da experiência. Assim, o mundo hoje, ele vive em evolução. Sim. Assim como a música evoluiu, eu te falei, eu cheguei a divulgar LP. Eu tive que me reciclar o tempo todo, né? Em todas as fases da música. A IA tá aí para facilitar a vida da gente de uma forma incrível, né? Muito boa. Só para dar talvez a nossa audiência certamente esteja curiosa para saber quando vai ser, onde vai ser. Então vamos dar o serviço aí. Sim. A Connect Faith vai acontecer no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, do dia 12 a 15 de junho. Uau, bastante. 3 dias São de feira. 4 dias de feira. 4 dias de feira. De quinta a domingo, sendo que os horários de quinta a sábado, das 10 às 10. No domingo, das 10 às 15 horas. Isso é uma festa, né? Vai. Inclusive, intensa. Nós estamos aí muito próximo de fazer um grande anúncio de um convidado que vai estar nessa festa com a gente. Um convidado internacional incrível. Mas pode esperar que vem coisa boa aí. Muito boa. Então, diz para mim quais são os dias e como que é o ingresso? Tem custo? Isso, olha, nós estamos trabalhando, hoje o ingresso tem um custo mínimo, mas nós estamos trabalhando, na verdade, para eliminar esse custo, esse ingresso. Então não está à venda ainda? Não, ainda não está à venda, mas as pessoas podem entrar no site do connectfaith.com. Vai estar na tela o endereço do site certinho, né? E lá vai ter todas as informações, até como se inscrever ou como adquirir os seus ingressos, porque como nós estamos pensando em fazer um show internacional, para o show, para ter acesso ao show, aí nós vamos precisar cobrar o ingresso. É uma boa estratégia. Mas é um ingresso popular, nada Não, mas é uma boa estratégia, porque você inclusive tem ali a parte de exposições. Então, né, aproveitando aqui a nossa audiência de empreendedores, se algum empresário que esteja nos ouvindo, né, e queira investir na exposição, no brand, né, nesse mercado, eu me lembro de uma frase, você também tem uma idade parecida com a minha, você vai lembrar dessa frase, que a propaganda é a alma do negócio. Exatamente, né? É isso mesmo. Então precisa ser visto, né? Isso precisa estar à vista. Ainda existe stand disponível para caso que alguém esteja nos assistindo queira fazer lá uma exposição lá? Nós abrimos um espaço novo, então nós conseguimos abrir novos estandes. Legal. Para novos, ainda tem estandes para vender. Então, nesse caso, é só entrar no site connectfaith.com, não é BR. Não, .com. Se você tem dúvida, digita no Google que ele corrige. Exatamente. Né? E facilita lá. E certamente deve ter um time aí de comercial que pode ajudar. Tem os nossos irmãos empresários. Tem os contatos lá, pode iniciar via WhatsApp, é bem tranquilo, muito fácil o acesso. Tá? Bora investir na sua empresa, tem ideia do tamanho do mercado gospel no Brasil hoje? É americano que gosta de fazer números, contas e tal. É interessante, né? Porque o mercado hoje gospel no Brasil, ele é muito genérico, né? Ele você não tem muito... Ele mistura com outras vertentes da cultura, né? Ele se mistura com o mercado convencional, não é? Porque o que é o cristão?
ele vai defender os valores éticos familiares, Sim. né? E é isso, na questão de mercado, do comércio em si, né? Mas você acredita que tenha um público que não necessariamente é cristão, mas é simpatizante aos princípios? Tem. Participa ali da Connect Tanto é Fair? que nós vamos ter expositores na feira que não são cristãos, mas os produtos muito consumidos pelos cristãos. Olha que interessante. Você entendeu? Uhum. Eles até pedem, nem fala que a gente não é para não ficar, mas para ficar tranquilo. Mas enfim. Não precisa carimbar, né? Não, cristão. não. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo. O pessoal que tá vendendo camiseta. Uhum. Camisetas. Poxa, essa camisa que você está usando é linda. Por que não? Porque qual é a diferença de um cristão ou não cristão produzir ou vender? Ou custo, entendeu? Fabricar. Qual é a diferença? Nenhuma. Essa polo que eu estou usando, eu comprei numa loja, eu não sei se é de um cristão. Sim, verdade. É nesse sentido que eu estou falando, né? Então vai ser uma festa boa, todo mundo junto e misturado. Vai ter muita novidade, muita coisa diferente que nunca ninguém viu em feira. Essa é a nossa proposta, trazer diferença. Bacana. E você, como um bom cristão, prestigie, né? São 4 dias lá, de manhã, de tarde e... à noite, das 10 da manhã às 22 horas. Uau, às então 10 da tem noite. muito conteúdo, não perca a oportunidade, ainda como consumidor, vai valer muito a pena você viver essa experiência. Olha que legal também, nós estamos convidando os colégios que professam, né? Olha que legal. Para poder fazer excursões. Que bacana. Nós já fechamos com o pessoal adventista, estamos conversando com outras redes de colégio cristão também, eles estão promover excursões para a feira. Imagine um mundo onde o cristianismo se torna o elo entre inovação e impacto global, onde fé, tecnologia e propósito se unem para transformar nações e construir um futuro mais conectado. 100% gamificada, a Connect Faith mergulha você em uma experiência única com inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual e muito mais. Aqui, a transformação híbrida, ou digital, se torna realidade, com foco em fortalecer o ecossistema cristão e coordenar iniciativas estratégicas. O evento promove o engajamento ativo entre organizações públicas, privadas e sociais, criando pontes para um futuro de alta performance. De 12 a 15 de junho de 2025, no Expo Center Norte, venha fazer parte da Connect Faith, um evento internacional que une propósito, inovação e fé, como nunca antes visto. Inscreva-se agora mesmo através do site theconnectfaith.com. Connect Faith 2025, porque o futuro é agora e ele começa com você. Parabéns, né, que a Connect Faith ou Connect Faith, né? Isso. A minha oração aqui para que ela vá não só para os Estados Unidos, mas quem sabe Europa, né? América Latina, e que você possa impactar aí muitas empresas e muitos cristãos ao redor do mundo. Como que, deixa eu te fazer a pergunta que eu comentei, né? Misturar algumas coisas. Como é que você mistura fé e negócio? O teu negócio está ligado à fé, mas não necessariamente poderia ter princípios bíblicos na gestão. Então, aqui no Tela a gente fala bastante sobre isso, né? Você pode ver aí, Tela, negócio, missões. A gente entende que é uma coisa só. Me conta um pouquinho da tua experiência nessa vivência, se você quer ter alguma história, um case, fica à vontade para enriquecer e abençoar a nossa audiência. Como eu falei, a princípio, eu estava cuidando de uma igreja e fui instruído pelo meu líder, meu pastor, meu pai na época, para não estar na frente de igreja, mas cuidando da minha vida profissional, porque alcançaria muito mais vidas para Jesus. Então, assim, hoje... O que o Marcelinho faz hoje? O Marcelinho facilita a entrega da mensagem cantada, da mensagem na tela, para chegar até as pessoas. Interessante. E quantas vezes eu ouvi testemunhos, eu ia tirar minha vida, e aí o meu rádio estava ligado, de repente começou a tocar uma música, e a letra daquela música começou a falar comigo, eu desisti de tirar a vida da minha família, fui buscar uma igreja, e Deus restaurou meu casamento, restaurou minha vida e tudo mais. Aí você para pensar, poxa, a pessoa falou o nome de uma
música. A pessoa é de tal lugar. Poxa, aquela região, aquelas rádios da região, quem atende sou eu. Quem levou a música para aquela rádio fui eu. Que bacana. Então você se sente parte mesmo daquela então, assim, transformação. Eduardo, a gente só vai saber a quantidade de pessoas alcançadas quando chegar no céu. Sim, verdade. Quantas pessoas a gente não alcançou através de uma música tocada na rádio, ou tocada numa plataforma de streaming, ou através de um filme no cinema. E nós temos testemunho de pessoas que foram assistir o filme, o pastor fechou a sala e ele usou de estratégia. Metade da sala do pessoal da igreja, a outra metade para cada um levar bacana, uma pessoa não cristã para assistir o filme junto. Que bacana. E aí ele fez o apelo no final, tem relatos de até mais, mas que eu fiquei sabendo por último, 48 pessoas aceitaram Jesus dentro de uma sala de cinema. Incrível isso. E quem é que fez é redenção da arte, né? Exatamente. Transformar a arte em algo redentivo mesmo para o reino. Nós temos a mesma faixa etária. Quantas vezes nós ouvimos que o cinema é do diabo? Que a igreja, os padres assim proibiram. Como a música, né? A música, é uma perda de tempo enorme. A televisão, antes o rádio. E aí, nada é do diabo. Nada é do diabo. E você vê que realmente o diabo, ele não tem nada. As pessoas é que dão posse para ele. Sim, é verdade. Não é? Dão mais moral do que ele realmente tem. De direito, ele tem a sua influência, sim, ele tem a sua influência. Afinal de contas, quando ele caiu, ele levou uma terça parte dos anjos. É verdade. Não é? Não dá para desconsiderar isso. Não, nós temos que estar o tempo todo vigilante. E a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Como o leão. Mas nós temos o leão da tribo de Judá. Boa, isso aí, Jesus Nós estamos Cristo. protegidos pelos anjos do Senhor. Verdade. Então, nós não é aquela coisa, não tenho que ter medo do diabo, não é isso. Mas não, é isso que o diabo quer, que nós não tenhamos medo dele. Não é verdade? Porque quando você não tem medo dele, você perde também o temor a Deus. Sem dúvida, é verdade. Não existe diabo, para que temor a Deus para quê? Não, e as coisas ficam diminuídas, né? Aquilo que é importante, né? E a gente vive também numa época... me lembro não vou me lembrar o nome do pastor, mas me lembro de uma expressão de cristianismo líquido. Bom, primeiro que não existe isso, né? Mas eu entendo minimamente a proposta, a ideia de que essa mistura da cultura, né? Que a igreja tem permitido entrar nas casas e destruir as famílias. Né? Eu sou de uma formação de que diz assim, venha como estás. E aqui você vai ter a mudança, a transformação do evangelho transformador. Hoje existe uma cultura gospel aí, que é vinde como estás e fique como quiser. Você vai para a igreja, mas você não quer transformação. Não, você só quer o ônus, né? O bônus, aliás. Só quer o bônus. Só quer a cura, a porta de emprego, as bênçãos, mas você não quer ser transformado. É um consumismo, né? As pessoas não querem mais se sacrificarem, sabe? Abrir mão, sacrificar a carne, os prazeres da carne. As pessoas não querem isso. Elas querem estar lá na igreja no domingo, mas durante o final de semana... Religiosamente. Exatamente, sabe? Aí tá, sei lá... Enfim, não é bem o tema aqui, mas desculpa até sair do tema. Mas... Vale a indignação aí, né? Porque hoje eu tava conversando com meus irmãos. Sim. Meus irmãos, a gente tem um grupo, né? Eu e meus 2 irmãos. E eles estavam postando... eu até postei alguns vídeos de bizarrices de dentro da igreja. Que se dizem igrejas. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, meu pai? É que a rede social, talvez, né, Marcelinho, tenha dado visibilidade daquilo que já existia. Exatamente. Né? Hoje é muito fácil. A gente só não via. Só não via, porque o amor a Bíblia diz que o amor, né, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, o trigo convive com joio. Então tem bastante história na Bíblia, né, que nos tranquiliza, pelo menos. Eu tive um pastor muito querido, pastor Aguiar Valvassoura, que aliás é vivo lá de Campinas, da Igreja Nazareno. Ele sempre falava, né, no culto assim: olha, gente, vocês vão se surpreender com quem vocês vão encontrar no céu. Quem for pro céu. Quem for mais, eu digo mais. Né? Digo mais. Vocês vão se surpreender muito mais com quem vocês não vão encontrar no céu. Pode ser. Boa. Marcelinho, estamos indo para o final aqui. Eu sempre peço para os nossos convidados uma indicação de livro que tenha impactado
a sua história, a sua trajetória, qual que é o livro Sim. que você recomendaria para Eu recomendo, olha, na verdade são 2 livros. Um não é na área empreendedora, mas que me ensinou muito sobre o mundo espiritual. Boa. Como lidar com a questão da oração, o poder da oração. É um livro muito antigo, muito conhecido, mas é um livro que eu amo, recomendo demais, e eu leio esse livro pelo menos uma vez por ano. Qual é o nome e o autor? Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. Uau, Aí tem o 1 e o 2. Aliás, deixa eu quebrar o protocolo aqui e te fazer uma pergunta de bastidores aqui. Eu li aquele livro quando eu me converti, quando eu tinha 16 anos. Tá vendo? É Impactante. incrível. Eu fiquei com o livro na mente, as histórias e tudo mais, uns 2 anos. Ela Olha, ficava trabalhando assim. E aí a pergunta, portanto, é: por que não fizeram um filme? Pois é, meu sonho de adolescente, desde quando eu li esse livro a primeira vez, era que esse livro caísse na mão de um diretor, Steven Spielberg, por exemplo. Não é óbvio, porque o livro, né, história É incrível. é de ficção, né? Mas, meu Deus, que história. Talvez não seja simples de realizar, mas hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, você já pensou, você ir pro cinema assistir Este Mundo Tenebroso? Tinha que ser uma série, né? Você sabe que eu me lembro que eu comprei eu gostei tanto, né? E a partir dali eu criei um hábito de todo livro que me impacta e me abençoa, eu compro vários e quando tenho a oportunidade dou de presente para as pessoas. Eu faço esse livro, meus filhos leram esse livro por minha influência, minha esposa leu, eu leio porque eu gosto muito daquelas histórias. Eu gosto demais. E me edificam, me fortalecem cada vez mais no quesito de buscar em Deus, sabe? Eu passei por uma experiência recente, mas que eu conto numa próxima oportunidade. Não, mas pode dar uma pincelada aí. Olha, no The Chosen, recente, o ano passado, a gente fez a pré-estreia no Teatro Municipal. Eu estive lá, inclusive, né? Foi incrível, nós recebemos... Foi algo incrível, né? Foi. E me permita a interrupção aqui. Tranquilo. Para dizer a minha alegria não de estar numa premiere do The Chosen, mas a alegria de ver a arte cristã, né, tomando um lugar tão emblemático de arte no Brasil. Aquilo não foi um culto, foi uma projeção, né? Mas eu vi ali Deus sendo exaltado, Marcelinho, né? E olha que legal que você estava envolvido nisso, né? Eu fui diretamente... Uma atmosfera incrível, né? Sim, eu fui diretamente o responsável por levar a pré-estreia para o Teatro Municipal. Que incrível, parabéns. Ele seria num outro lugar. Eu consegui, através de relacionamento, ninguém faz nada sozinho. Sem dúvida. Network. Boa. Através do network, consegui e levar para o Teatro Municipal. E ali é o seguinte... a experiência, né, que eu tive em relação a Deus. O evento seria na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira antes... Durante o evento estava acontecendo a peça Madame Butterfly. E na segunda-feira era o dia da folga, não tinha peça. Foi por isso que eu consegui na segunda-feira. Mas na quinta-feira antes, isso foi um trabalho árduo, muito tempo antes. E na quinta-feira antes do evento, eu recebi uma ligação do gerente do teatro dizendo que não poderíamos fazer a pré-estreia no Teatro Municipal. E divulgação tudo feita, não, imagina, tudo pronto. Visita técnica feita, as passagens. Detalhe, os atores da série que vieram já tudo programado, com as passagens compradas, tudo certinho. E detalhe, de quinta para segunda-feira, impossível eu conseguir um outro lugar. Sem dúvida. Impossível. Até porque programação é feita com 3 meses de antecedência, né, para os espaços. E aí na quinta-feira ele me ligou e conversando comigo e eu ouvindo o diretor-geral de fundo no telefone com outro pessoal responsável por ter negado o espaço, mas assim, aos berros, assim, bravo, muito bravo. E eu falei para ele, fala para ele ficar tranquilo. Fica tranquilo, ele me deu a notícia na hora, você recebe aquele... choque, né? Mas eu pensei, calma aí. Não, eu não estou fazendo isso para mim promover. Que legal. Eu não estou para promover o meu nome. Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Eu não estou fazendo... Não, então eu já sei como eu vou resolver isso.
Enquanto ele ia falando, eu perguntei para ele, me diz uma coisa, o problema foi da nossa parte, da parte da minha equipe? Ele falou, não. O problema foi da parte da equipe interna do teatro? Também não. Então, qual é o problema? Quem é que está... mas é a agência que administra a agenda do teatro que não permitiu. É só por isso? Porque estava tudo certo, tudo alinhado. Foi, é só isso. Então, não se preocupa não. Fala pro... Vou falar o nome. Pro Abraão, que é o diretor-geral, que eu quero deixar aqui registrado meu carinho enorme por ele, o gestor do Teatro Municipal. Fala pro Abraão ficar em paz, para não ficar brigando com ninguém, não. E a gente vai resolver isso. Fica tranquilo, eu vou fazer uma ligação aqui, a gente vai resolver isso rapidinho. Desliguei o telefone. E nesse dia eu estava trabalhando em home. Eu fui pro meu quarto, como a palavra diz, né? Sim. Fechei a porta do meu quarto, dobrei os meus joelhos e falei, e fui firme. Ali, na fonte da solução. Eu derramei o meu desespero. Aham. Você entendeu? Sim, Ali eu derramei verdade. o meu desespero. Falei, Deus! Como isso, Deus? Querem envergonhar o nome do teu filho. É o nome do teu filho, Deus, que querem envergonhar. Não sou eu. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Amanhã ninguém lembra nem do meu nome. Sim. Mas é o teu filho que vai ser envergonhado. E aí, Deus, como é que é? Aquelas orações de desespero e sinceridade. tensas, né? Olha, Clamor, né? Clamor mesmo. Clamor mesmo. Eu falei, olha, Deus, tá na tua mão. Eu tô aqui para cumprir o teu desejo, a tua vontade, a tua permissividade. Se tu permitir isso, Deus, vai ser assim, mas o nome do teu filho é que vai ser envergonhado. Não sou eu não Você sou. Você colocou no colo de Deus. E falou, quer saber mais? Eu agora vou cuidar do templo. Eu vou trocar de roupa e vou pra academia. Boa. De tão tranquilo que eu fiquei. Descansando no Senhor. Totalmente. Eduardo, eu troquei de roupa no meio do expediente. Eu larguei tudo e fui pra academia cuidar do templo do Senhor, que é o meu corpo. Boa. No caminho, olha como que Deus faz. Não demorou muito. Eu estava no caminho da academia. Eu levo 8 minutos para chegar até a academia a pé. No caminho, na metade, eu recebo a ligação de novo. Era o Henrique de novo. Marcelinho, seu doido, pra que você ligou? O que você fez, rapaz? Ligaram aqui liberando tudo. Pra quem você ligou? Eu não podia deixar de testemunhar naquele Sem momento. dúvida. Que bacana. Eu falei na hora, meu irmão, eu liguei para o pai do filho. Eu liguei para o pai do filho. Mas do que você tá falando, meu Marcelo? Do que você tá falando? Eu liguei para Deus, meu irmão. Eu falei com Deus. Eu não falei para você que eu ia fazer uma ligação e que ia resolver? Ele falou, foi, mas como assim você ligou para Deus? Me manda o número de Deus aí, que eu também quero muito ligar para ele. Muito boa. É muito fácil, eu falei, Henrique, é muito fácil, é 0-0, é joelho no chão, meu irmão. Boa. Vai pro teu quarto e ora, e fala direto com ele. E falou, Marcelinho, tu é muito doido, Eu falei, cara, tá tudo liberado. As coisas de Deus é loucura pro mundo. É, ninguém explica. E até hoje eles falam, ó, esse aqui, ninguém mexe com ele, não. Não mexe com aquele... Ele tem o telefone do filho do pai do filho. Pai do filho. Do pai do filho. E assim foi, rapaz. A gente, sabe, uma experiência que eu aprendi onde? Lendo o livro Este Mundo Tenebroso. Olha aí. O poder da oração é o que ensina esse livro. Sem dúvida. E um outro livro... E ele mostra também o mundo espiritual, como que funciona. Totalmente. E ali eu enfrentei uma guerra espiritual terrível. Sim, verdade. Eduardo, você tem uma ideia, irmão? A pré-estreia foi na segunda-feira. Na terça-feira seguinte, eu acordei doente. Uau. De tão pesado que foi a pressão. Eu acordei doente. Eu fiquei 10 dias doente de uma forma que eu nunca, sabe... É uma sensação horrível. É como se eu tivesse acordado gripado, aquele primeiro dia sendo todo dolorido. Multiplica isso por mais 5 vezes e os 10 dias assim. Eu fiquei muito ruim. Eu tive que olha só como foi muito forte, né? O meu pastor da Paz Church orou por mim. Teve que orar, eu indo pro médico e nada resolvia, tomar remédio, nada. Ele orou. É espiritual, então, né, ele orou, eu fiquei bom.
Incrível, Eu fiquei- que testemunho eu me bacana, recuperei. né? Você vê como... Poder como da oração, o meu poder irmão. da oração e como você... A diferença entre você Aliás, espiritualizar... desculpa, quero te cortar, mas eu quero agradecer meu pastor Perges, Aham. pastor lá na minha igreja Paz Church, que é o meu discipulador. Muito bom, muito bom. Também aproveitando aí a propaganda, a Paz Church, né? Mandar um abraço pro Roberto Gonçalves, que é o líder do C2B, Sim, né? Que foi sim. citado aqui. E também o pastor Por Abe, titular, né? Abe, Pastor né? Um Abe homem de Uber, fé. pelo amor de né? Deus. Um homem também que move aí no, A gente no aprendo sobrenatural. aprendo demais com Sem esse homem. dúvida, né? Um grande abraço para vocês da Paz Church aí. E fica aqui, né? Quem sabe, né? Olhar aqui para nossa audiência, uma provocação para você unir a minha fé junto com a fé do Marcelinho, para que a gente veja o mundo tenebroso, quem sabe, produzido Olha, no Brasil. olha, seria, Não é? Não faz seria sentido? Incrível, incrível. Né? a gente... Você comentou mais cedo que já temos aí uma produção nacional de Incrível, altíssimo nível. altíssimo nível, e está em cartaz, e você que está nos assistindo, vai assistir, que você não vai se arrepender. Fé Boa. para o impossível. Fé para o impossível e joelho 00, gostei dessa. Eu vou usar essa expressão. Ligação aí, direta para o céu, meu irmão. 00. Né? E nos ajude em oração aí para usar a arte como uma redenção do reino, né? Quem sabe aí levando este mundo tenebroso como um filme. Olha, que incrível, hein? incrível, Seria incrível, seria demais. demais. Então, nos ajude aí em oração nesse sentido, tá bom? Tá combinado? Mas um segundo livro que me ajudou muito na minha vida profissional foi As Leis de Napoleão Hill. Olha, aí, que Esse interessante. livro, eu sou um Marcelinho antes e depois do livro. Os livros têm esse poder também de nos fazer enxergar coisas que às vezes estão invisíveis e destravam a nossa mente. Né? O Napoleão Hill, cristão, embora o livro não seja Não é para o... exclusivamente para o é para cristão, o empreendedor. Para o empreendedor. Todo empreendedor tem que ler esse livro. As Leis de Napoleão Hill. Todo empreendedor tem que ler esse livro. Muito bom, muito bom. Marcelinho, última pergunta aqui é sobre conselhos. Que conselho você daria para o jovem empreendedor que está pensando em empreender? Sim. Esse negócio aí é difícil, esse negócio dá trabalho. Ou aquele que está, de repente, está pensando, né, naquele conflito que nós falamos no início, fala assim, poxa, eu sou pastor, não sou empresário. Ou também o empresário quer deixar de ser empresário para ser pastor. Qual você daria para esses irmãos? Primeiro, para o empresário que quer ser pastor, você pode ser um pastor dentro da sua empresa. Boa. Você não precisa estar numa igreja atrás de um púlpito, né? De domingo, né? Não, você pode se impactar de segunda a sexta, né? Mais dias. Para você ter uma ideia sobre isso que eu estou dizendo, meu pai e minha mãe são pastores missionários. Hoje eles moram em Salesópolis. Eles moram dentro de uma serralheria. Uau! O dono da diferente. serralheria deu uma casa para o meu pai lá. E o meu pai é o pastor de todos os funcionários. Eles se reúnem, uma média de quase 150 pessoas lá. É grande, se reúnem e fazem o culto. Meu pai ministra, pastoreia, aconselha. Uma capelania empresarial. Exatamente. Que bacana. Exatamente. E assim, você não precisa de ter uma parede, uma igreja para ser um pastor. Então, esteja onde a empresa que tiver. E o contrário, o pastor quer ser empresário. Aí é mais complicado. É mais complicado, meu irmão. Porque é o seguinte, uma vez que você tem um chamado, você tem que saber se você está no lugar certo. Isso faz toda a diferença. Eu recebi o chamado e eu estava no lugar, não estava no lugar certo. A partir do momento que eu fui instruído, eu realmente ouvi a voz de Deus através da vida do meu pai e eu entendi que era isso, Deus abriu as portas. Eu não precisei arrombar, nem precisei forçar porta nenhuma. As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu simplesmente fui aproveitando cada oportunidade que apareceu. Entendeu? Porque tem as pessoas também que têm medo, né? Sim. A oportunidade não está batendo na sua porta, está esmurrando a porta do cara. E uma coisa que eu aprendi... E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente precisa estar muito atento a essa questão. É prudente, né? Sopesar, considerar as circunstâncias. Eu aprendi... Mas se tem medo, não tem Deus. Não tem Deus, não tem Deus. Eu aprendi com um diretor... Foi diretor da Line, foi diretor da Sony, que me levou para a Sony Music, Maurício Soares. Ele falou que a oportunidade, aprendi com ele muita coisa, mas uma coisa que gravou, a oportunidade é um velocista que vem na sua direção. Na frente, ele tem um topete maior que o do Elvis Presley, mas atrás ele é careca.
Se quando ele estiver vindo, você não agarrar ele pelo topete, esquece, você vai ter que esperar ele dar a volta de novo em toda a pista. Entendeu? Talvez ele nessa pista alguém agarre e você perca aquela oportunidade. Aquela já era, já foi. Então é isso, você não pode ter medo das oportunidades. Para isso nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para nos instruir, nos guiar, para nos mostrar, ó, esse caminho não é bom para você, ó, esse é o caminho. Porque eu simplesmente não recebi uma palavra e saí executando. Não, eu fui orar, eu fui pedir a autorização de Deus, e todo o tempo Deus me preparou. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fui chamado, eu não simplesmente saí de um lugar e entrei no outro, não, sem preparo nenhum. Tem pessoas que quer agir, quer trabalhar, mas não tem estudo, não tem conhecimento, não tem nada. E o cara acha que... Não sei se você percebe. Entra no modo Deus proverá, mas de uma forma não sei se você, assistindo The Chosen, não sei se você percebeu, todos os discípulos, todos os 12 discípulos que Deus chamou, estavam trabalhando. Sim, verdade. Todos estavam trabalhando. Ninguém estava de boa lá, com o pé na lagoa. Do céu não. Né? Todos estavam trabalhando quando Deus chamou para a sua obra. Sim. Então, tem gente que fala assim, não, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou esperar aqui Deus mandar um anjo vir e me entregar a chave de ouro para começar a fazer alguma coisa. Não esquece. Muita responsabilidade, né? Muita. E olha, o meu patrão é Deus. Ele vê tudo, eu não consigo esconder nada dele, não adianta dar um atestado médico para ele para enforcar o dia. Verdade. E é legal, né, essa leveza com que você traz e transparece o relacionamento com Deus, né? Sim. Que isso possa impactar o coração da nossa audiência. Mas não adianta, as pessoas acham que enganam a Deus, né? Pode enganar o homem, pode me enganar, eu já fui enganado, eu sou enganado, vou ser enganado, mas a Deus, que é a quem eu trabalho, para quem eu sirvo, ninguém engana. Amém. Marcelinho, última pergunta aqui é sobre um sonho grande. Hoje, qual que é o seu sonho grande, mas tem que ser grande mesmo, cabeludo, assim, aquele que não cabe dentro dos seus planos humanos? Vamos lá, eu tenho uma agência. A minha agência trabalha com divulgação, distribuição e marketing. O meu sonho é que a minha agência tenha agentes no mundo inteiro, alcance o mundo inteiro, que eu consiga pegar hoje um artista que está começando aqui em São Paulo, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, e projetar esse artista, esse trabalho, essa música, com essa palavra, essa letra para o mundo inteiro. Eu sei que a internet hoje ajuda bastante, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu quero ter, é um sonho. Eu sei que para mim, eu nem sei se eu vou ter tempo para isso, chegar até isso. Talvez quem continuar o legado, quem vir depois de mim, alcance, mas o meu sonho é ver a MM7 Comunica, sabe, atuando em todos os países do mundo, levando a palavra de Deus. Amém. Então, a minha fé é a sua. Amém. Né? Ligo aqui na terra e que assim seja, que muitos povos, línguas e nações sejam impactados por algo tão relevante que é um empresário entendendo o seu chamado. É isso aí. Porque no final, Marcelinho, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e manifestar o reino de Deus, assim como o Marcelinho tem feito. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.